Bom, é isso aí, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de redes neurais. E hoje nós não vamos falar sobre redes neurais. Hoje nós vamos falar sobre os rudimentos básicos do processamento de imagens. Rudimentos esses que são necessários para a próxima matéria que a gente vai ver, que é de redes neurais convolucionais. Ok? Então, a gente precisa entender o que são convoluções, qual é a importância da função de ativação ReLU, né? Unidade linear retificada, e também entender um pouquinho sobre downsampling, ou pooling, e upsampling. E aí, para a próxima aula, a gente só vai conectar essas coisas e fazer essas coisas todas funcionarem para nos ajudar em uma série de tarefas que envolvam imagens. Então, vamos começar conceituando aqui o que são imagens. O que são imagens, senhores? Uma imagem, para nós aqui, ela vale mais que 1000 palavras, consequentemente. Ela é uma matriz na verdade, ela é uma matriz cúbica, né? Dependendo da profundidade de cor. Então, P é a minha profundidade de cor, né? A quantidade de canais de cor que eu posso ter na minha imagem. L é a quantidade de linhas e C é a minha quantidade de colunas. Então, eu formo aí uma matriz. E cada elemento dessa minha matriz, eu chamo ele de pixel. Lembrando que cada pixel, ele pode ser um número natural, ou ele pode ser mais do que um número natural. Mas eles são sempre um número natural positivo, ok? Nós vamos falar sobre lá para frente. Então, imagem simples é um número, mas imagens mais complexas, que tem mais canais de cor, são vários números cada pixel. Né? Então, uma imagem, se eu pegar todas essas linhas e colunas e colocar num único vetor, né, que é como nós vamos trabalhar lá na frente em redes neurais, ela é um vetor cuja dimensão é o número de linhas multiplicados pelo número de colunas. E aí, obviamente, eu esqueci de colocar aqui que se os pixels tiverem mais do que uma dimensão, eu ainda tenho que multiplicar pelo número de dimensões dos pixels aqui. Ok? Então, isso aqui, senhores, é um exemplo de uma imagem. Você bater no olho aí, você consegue fixar mais ou menos qual que é a imagem que está representada aí. Eu sei que essa é uma figura que tem 11 linhas, 11 colunas, e que os pixels só podem ter dois valores, ou é 0 ou é 1, né? Então, eu tenho 121 pixels nessa imagem. Mas qual que é a imagem, qual que é a figura que está contida nessa imagem? Aí eu teria que, ao invés de ver os valores dos pixels, eu teria que transformar esses valores em cores, né? Transformar em cores. E aí eu consigo distinguir agora que eu tenho o número 1 escrito naquela imagem lá, colorindo os pixels. Então, aí eu tenho o pixel com intensidade 0, que é o preto, e o pixel com intensidade 1, com intensidade branca, que é o 1. Então, esse é um exemplo muito simples, muito trivial de uma imagem, mas ele diz muito sobre aquilo que nós precisamos entender para poder trabalhar com imagens junto com redes neurais artificiais. Então, o que cada pixel ali quer me dizer? Cada pixel ela é uma intensidade de cor que depende do mapa de cores da imagem. Que aí também não é só os pixels, eles vão ter sempre a mesma tonalidade. Igual, por exemplo, eu tenho o escala de cinza, onde cada pixel ele pode assumir um valor de 0 até 255. Ok, mas eu posso estar utilizando um mapa de cor azul. E aí, por exemplo, a minha escala de cinza, ela vira tons de azul, entendeu? Vai de 0, vai de branco a azul. O azul escuro, o azul claro.
entendeu? Então vai depender. Já o RGB, ele é um mapa de cor propriamente dito, e aí eu tenho um valor eu tenho 3 números inteiros, que vão de 0 até 255 cada um deles, e eu chamo cada um desses números como canal de cor. Então eu tenho um canal vermelho, de 0 até 255, eu tenho um canal verde, eu tenho um canal azul. E aí a cor final é uma mistura dessas intensidades de cores nesses canais diferentes. Poderia ter, por exemplo, o RGBA, onde além dos 3 canais de cores, eu iria ter um canal alfa, que é o canal de transparência. Beleza? Aí eu tenho CMYK, tem muitos outros canais de cores, mas eu vou fixar com esses 3 aqui, porque a gente também está fazendo um curso de Photoshop, não é só processamento básico de imagens. O que é que nos interessa quando eu tenho uma imagem? Bom, vocês já entenderam que para nós, imagem é uma matriz. Pergunta é, como é que eu tiro informação de uma matriz? Então, eu tenho uma série de problemas. Se eu for pegar aquelas MLPs que a gente viu anteriormente, eu teria que colocar... A gente já trabalhou, na verdade, com imagens lá na MLP, só que com imagens pequenas, de 7 pixels por 7 pixels. 49 entradas. Mas uma imagem simples hoje, ela tem bem mais do que 7 pixels por 7 pixels, né? Vamos pensar que um thumbnail, um íconezinho desses de internet, que é um negócio minúsculo, ele tem 32 por 32 pixels. Entendeu? Isso aí dá 720 entradas. Então é coisa pra caramba. Né? Não, 720, isso dá muito mais de 720 entradas. Então, gente, é muita coisa, mas muita coisa mesmo. Então, como é que eu vou, nesse mar de pixels ali, extrair informação relevante, extrair informação importante? Lembrando que, para nós, na rede neural, cada pixel é uma entrada, é uma variável. E a informação que está contida na imagem, ela não está contida em um pixel da imagem. Ela está espalhada entre todos os pixels da imagem. Okay? Ela está diluída entre os pixels. Então, eu preciso entender que não é só em cima de um pixel que eu vou tomar, que eu vou entender sobre o que se trata a imagem. Eu tenho que extrair a informação de diversos pixels, de combinar essas informações de diversos pixels para entender o que tem dentro daquela imagem. Então, e como é que eu identifico o que tem dentro daquela imagem? Então, uma imagem, as características da imagem, eu identifico o que é a imagem a partir das formas mais elementares, tipo linhas, ou curvas, ou sejam linhas horizontais, ou verticais, ou inclinadas, enfim. A combinação dessas formas mais simples geram objetos mais complexos. E aí eu tenho que conseguir identificar no meio daquele mar de cores lá essas formas. E extrair essas formas daquela imagem para que eu possa compor objetos mais complexos. Então, se você pensar na imagem também, a maior parte dos pixels é repetida. Então, quando você tira uma foto lá, que você tem o cara lá e nas costas desse cara tem um horizonte. O horizonte, geralmente, ele não carrega informação nenhuma, ou pouca informação, e a maior parte dos pixels é repetida. É um céu azul, é uma montanha toda verde. Então, você pega aquele padrão ali, ele é basicamente igual naquela área grande da imagem. O que me interessa para extrair informação de uma imagem é detectar o contraste. Sabe? É a mudança entre uma cor e outra. É o que faz a gente perceber as formas quando a gente olha no nosso ambiente. Você olha para uma parede, que no meio da parede tem uma porta, você consegue distinguir que ali tem uma porta, porque você vê a diferença de cor entre a parede e aquela porta. Isso é o que a gente chama de contraste. E aí eu consigo detectar o contraste olhando dentro da imagem quais são os pixels, as diferenças entre pixels vizinhos. Ok? Então, essa diferença de contraste
É isso que eu quero perceber primeiro numa imagem. Identificar contrastes na imagem, para que pequenas informações de contraste eu consiga desenhar, perceber se é uma linha, se é um canto arredondado, e dali juntar essas informações para tentar identificar um objeto maior e composto desses que eu falei. Então, quando eu tenho uma imagem igual essa daqui, que eu sei que é um, mas eu só percebi que é um porque existe um contraste entre o branco e o preto. Então, o que me interessa aí que tem informação relevante? São os pixels, que são vizinhos e que tem uma diferença entre esses pixels. Mas no meio entre esses pixels onde há contraste, existem muitos pixels que são iguais uns aos outros e que ele não carregam informação. Então, nessa figura, por exemplo, tudo que está em vermelho aí é redundante. Eu não preciso desses pixels que estão em vermelho para identificar a fórmula, porque eles são só repetição. Eles não geram contraste entre os pixels vizinhos. Então, a diferença entre os pixels brancos e pretos é que dá contraste na imagem, ou seja, só esses pixels que estão aqui na beirada é que eles informam para mim as curvas, né? O contraste entre o fundo e o que está na frente, entre o background e o foreground, certo? Os demais pixels, aqui eu tenho uma área toda preta, uma área toda preta, uma área toda preta, esses pixels, para mim, eles são irrelevantes depois no trato, no processamento dessa imagem. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é aprender um básico sobre processamento de imagens, carregar uma imagem no Python, lidar com essa imagem, fazer... Nós não vamos mexer com a reescala, que agora não, vai deixar mais lá para frente, mas nós vamos trabalhar com a descolorização, que nós vamos transformar imagens para a escala de cinza. Por que eu vou transformar a imagem para a escala de cinza? Porque as cores, na verdade, eles não trazem tanta informação assim. O que traz informação é o contraste entre uma cor e outra, como eu acabei de falar. Então, eu posso pegar uma imagem colorida e transformar em tons de cinza se os contrastes ainda estarão lá. E é isso que eu preciso para poder detectar as formas que estão contidas na imagem. Então, senhores, vamos aos nossos primeiros códigos aqui hoje. Então, nós vamos utilizar aqui, os nossos códigos, nós vamos utilizar a biblioteca NumPy, de processamento numérico, nós vamos utilizar a PyPlot, que é para desenhar gráficos, e vamos utilizar a CV2, que, para quem não conhece, é a OpenCV2. É uma biblioteca aberta de visão computacional, beleza? É uma biblioteca padrão que tem essa biblioteca para várias linguagens de programação. A do Python, na verdade, ela é portada do C++, então ela é bastante eficiente. E ela é uma biblioteca muito poderosa para todo tipo de coisa que a gente quiser fazer com imagens. Aqui hoje nós vamos trabalhar com o básico de imagens, só alguns processamentos bem elementares mesmo de imagem, mas nós vamos utilizar essa biblioteca até para poder a gente conseguir se acostumar com a sintaxe da biblioteca. Então, eu vou importar essas duas imagens. Então, carreguei aqui as minhas importações. Eu vou baixar duas imagens aqui, gente. Estou baixando diretamente na internet. Uma da Mona Lisa e outra de umas borboletas, diversas borboletas. Bem coloridas as imagens. Baixei as duas imagens. E agora eu vou utilizar aqui a biblioteca CV2. Então, aqui eu vou criar uma figura com dimensões 8x12. Aqui eu vou carregar a imagem da Mona Lisa. Então, aqui, para eu ler a imagem, eu utilizo o método imret, ou seja, image read, ler a imagem, do OpenCV2.
passo o caminho da imagem e vou falar aqui que eu quero ler ela com modo colorido, né? Então, ela vai ler a imagem em cores. Depois eu vou fazer uma conversão dessa imagem aqui para o modo de cor, né? Que ele vem do modo de cor BGR e vou converter ele para RGB. É só uma correção pequena. E depois eu vou mandar, eu vou chamar essa função aqui da Matplotlib, que é a Matshow. O que a Matshow faz? Ela plota uma matriz, onde cada elemento da matriz ela vai ser como se fosse um pixel, né? Então, basicamente, ele plota uma imagem. A minha Mona Lisa, aqui, vou executar. Tá aqui a imagem Mona Lisa, mas olha só, se eu mandar abrir uma nova linha aqui, a minha Mona Lisa é um vetor NumPy. Mona Lisa, com S, né, querido? Mona Lisa. É uma matriz do NumPy, tá vendo aí? E aí, então, aqui, os pixels, cada pixel aqui, ele, como eu falei, ele é um RGB, né? Ou seja, tem 3 canais de cor, cada pixel. Então, tá aqui minha matriz grande. Vou pegar um pixel aqui, que é o pixel 1 na imagem. O primeiro pixel da linha 1. Aliás, o segundo pixel da linha 1. O primeiro pixel é 0, 0. Esqueci que é 0 indexed. Então, o primeiro pixel da primeira linha. Ele é aqui, ó, 74, 70, 32. Então, é o primeiro pixel nesse cantinho aqui. Então, a imagem está mostrando aqui para a gente, ela é uma matriz de pixels colorida, obviamente. Então, essa aqui é a imagem original da Mona Lisa, muito bonitinha. Vocês estão vendo que ela tem muito ruído, né? As coisas da pintura, ela é meio craquelada, assim. Só que eu não quero trabalhar com essa imagem colorida, eu quero trabalhar com ela imagem em tons de cinza. Então eu vou chamar aqui a Mona Lisa OpenCV Image Red. Deixa eu aumentar o tamanho dessa... O Image Red, vou chamar aqui com Image Red Grayscale, ok? E vou mandar ele mostrar a mesma função Matshow, só que com mapa de cores cinza. Então, executando. Tá aqui a minha Mona Lisa em tons de cinza. Beleza? Só para, antes de passar para a próxima, tá aqui a minha imagem. A minha imagem não é IMG, é Mona Lisa. Mona Lisa. Ponto shape. Ela tem 599 linhas, 396 colunas, ok? Então, como ela é uma matriz, eu posso fazer um recorte da matriz aqui, por exemplo. Vou pegar aqui da linha 0 até a linha 250 e da linha 0 até a linha 250. Aí vai mostrar uma fatia da minha imagem. Ou eu posso pegar aqui, por exemplo, da linha, sei lá, 100 a 250 e 100 a 250. Vou recortar uma parte da imagem, pegou bem o rostinho da danada. Da Gioconda, que era o nome dessa mulher aí. Beleza. E fazer janelas dentro da minha imagem, né? Já que ela é uma matriz, eu posso pegar qualquer subdivisão da imagem que eu quiser. A outra imagem que eu tenho é essa daqui, é Butterfly, que são várias borboletas bem coloridas. Né? Diversas espécies de borboletas bem coloridas, mas eu quero carregá-las em tons de cinza. Tá aqui. Beleza? Então, trabalhar com imagens em si, ele não é uma coisa muito complicada, né? A priori, assim, carregar imagens, salvar imagens, é uma coisa até razoavelmente simples. Agora vem a parte mais gostosinha da brincadeira.
convoluções. O que é uma convolução? Uma convolução é uma operação matemática, que é um filtro, basicamente, para nós leigos, né? Se você chegar lá e o pessoal de engenharia falar que convolução é filtro, nem todo filtro é uma convolução. Tudo bem. Para nós aqui, nós vamos entender que a convolução é um filtro que nós vamos aplicar naquela imagem. Então, eu tenho uma operação matemática, eu utilizo uma matriz para modificar uma determinada imagem, entendeu? E essa matriz é conhecida como filtro ou como o kernel da revolução. E aí, o que acontece? Quando eu faço a convolução, eu estou pegando cada pixel da imagem e alterando com base nos vizinhos desse pixel e nessa matriz de pesos. E a matriz de pesos, que é a matriz de kernel, ela dá um peso, ela dá uma importância para cada um dos pixels que estão ao redor de um pixel lá central, né? E aí cada kernel vai ter sua lógica de poder colocar esses pesos para gerar um novo pixel central. E aí quantos pixels que são considerados e quais? Aí depende do tamanho desse kernel, depende dos valores que estão lá no kernel, né? Então, se eu pegar uma convolução 1D, é basicamente o seguinte, é uma função f, que é um sinal, que está sendo filtrado ou transformado por um outro K, certo? E aí o símbolo de convolução é uma estrelinha. O que acontece? Na verdade, no final das contas, eu estou pegando esse K, que ele é menor do que o sinal todo, e eu estou defasando alguns sinais para frente e para trás, para cada valor daquele sinal, eu estou pegando os valores vizinhos, antes e depois, né? E aí, cada um desses valores vizinhos, eu passo para a minha função de kernel, que vai mudar esse valor e vai multiplicar pelo valor central. Então, isso, em termos de uma convolução bidimensional na imagem, é o seguinte, eu tenho uma janela de dados aqui, beleza? Tá vendo aqui? E aí eu tenho o pixel central. Esse pixel central está sendo modificado por todos os pixels vizinhos. Ok? E aí, por exemplo, essa imagem aqui toda vai gerar essa imagem menor aqui, que vai ser a imagem convoluída. Vocês estão vendo que a imagem aqui ela é levemente menor, né? Porque aí eu estou fazendo o filtro de convolução que tem 3 pixels, não dá para fazer. Por exemplo, nesse daqui que eu ia precisar de uma linha para baixo. Não posso colocar nesse daqui que eu ia precisar de uma linha para cima. Então, ele começa da segunda linha e termina na penúltima linha. Então, eu já perco uma linha para cá. Para evitar isso, existem as técnicas de stride, né? Perdão, de padding, que enche esses para cima e para os lados da imagem de zeros. E aí eu consigo fazer a convolução na imagem com todos os pixels da imagem. E aí tem outra coisa também. Você está vendo que esse filtro está andando de um em um aqui. Nem sempre ele precisa andar de um em um. Aí isso aí é a propriedade de stride. Stride é de quantos em quantos pixels que ele vai andar. De um em um, de dois em dois, 3 em 3, por aí vai. Por padrão, hoje, nós vamos trabalhar sem padding, né? Sem enchimento para os lados, e com o stride igual a 1, ou seja, andando de um em um pixel. Então, vamos dar um exemplo muito simples aqui de um filtro de convolução, que é o filtro de embaçamento. Vamos lá para o código, que no código a gente vai dar uma estudada melhor sobre isso. Eu tenho o OpenCV2, ele tem uma função chamada filter 2D, ou seja, o filtro 2D, onde você passa uma imagem, que é aquela matriz lá de pixels, e você passa um kernel, né? E o kernel é uma matriz, como essa matriz que eu acabei de mostrar aqui para vocês, né? Isso aqui é um kernel, isso aqui é um filtro. Então, voltando aqui,
Eu vou aplicar um filtro nessa imagem. Para que eu estou utilizando de imagem aqui? Deixa eu ver. Não estou utilizando isso mais. Então, eu gero uma segunda imagem que é baseada na primeira imagem, filtrada pelo kernel. Beleza? Aí eu posso, nessa minha função aqui, eu coloquei que eu posso fazer mais do que uma aplicação do kernel. Ou seja, passar o filtro uma vez, depois passar mais uma vez, depois passar outra, por aí vai. Essa função aqui de baixo ela é só para visualizar a aplicação do filtro, ok? As inúmeras aplicações do filtro. Então aqui eu vou botar a imagem original e a imagem com cada uma das aplicações do filtro, as aplicações consecutivas do filtro. Esse teste aqui. Então tá, então um filtro de embaçamento, blur. Deixa eu aumentar a imagem aumentar o tamanho dessa imagem aqui. 10, 5, vou colocar 15, 7. Então eu vou pegar aqui a Mona Lisa. Mona Lisa vai ser minha primeira imagem. Mona Lisa. Por que eu estou escrevendo Mona Lisa com você? Então eu tenho um filtro de embaçamento onde todos os valores do filtro são iguais. Tá vendo aqui? O nono. Então eu tenho uma matriz de convolução de 3x3. Todos os valores dentro da matriz têm basicamente o mesmo valor. Qual que é a lógica disso aqui? Você vai estar fazendo uma média. O pixel do meio, né? Ele vai ter o valor da média dele com todos os outros 8 pixels vizinhos. Entenderam? A lógica do Blue é exatamente fazer isso. Eu vou suavizar a imagem porque eu vou pegar todos os pixels da imagem e vou fazer a média de todos eles. É como se eu estivesse embaçando a imagem. Vamos ver o efeito disso aqui. O que não está funcionando? Então, olha só. Eu tenho o meu primeiro blur, que eu vou mostrar aqui para vocês, é 1.9. Depois eu vou fazer o mesmo pixel. Todos eles vão ter o mesmo valor, só que ao invés de um nono, vai ser 1/18. Isso aqui, gente, vai fazer com que essa média ela seja muito mais agressiva. Ele vai comer partes inteiras da imagem. E aí vai ficar muito mais agressivo no Blur 3. Então vamos ver aqui o Blur 1. Apenas duas aplicações do Blur. Do filtro de embaçamento. Olha só. Aqui vocês podem ver que a imagem ela é bem ruidosa. Ela é cheia de pequenos ruídos de mudanças de cor, né? Coisas da pintura mesmo, né? Como se fosse um chapisco. Aqui você vai ver que esse chapisco da imagem diminuiu bastante. Por quê? Porque eu peguei os valores que estavam aqui, fiz a média entre eles, ele some. E aqui ainda está mais embaçado ainda. Bem mais embaçado. Então, você consegue ver uma diferença bem clara entre a terceira imagem e a primeira, que é a imagem original, e aí quando eu passo o filtro de blur pela segunda vez. Agora, vamos fazer o mesmo teste com o Blur 2. Olha para vocês entenderem. Eu vou fazer a média dos pixels. Só que eu vou fazer uma média bem menor. Ali a soma de todos os pesos dá 1. Aqui a soma dá bem menos do que 1. Entendeu? Então, na verdade, eu vou fazer um downgrade da cor. Olha só. Então, aqui o blur, ele foi bem mais agressivo do que o primeiro blur. E agora eu vou fazer o do blur 3. Olha, vocês estão vendo que aqui ele perde definição. Como se eu estivesse simplificando. Aqui a imagem está toda bem detalhada. Aqui ela já perdeu definição. Se eu colocar aqui 4, vai ficar
ou 5, vai ficar bem claro isso no Blur 3. Olha, ela foi perdendo definição. Aqui eu cheguei aqui e tem praticamente só a definição do que é a área clara do fundo escuro. Eu vou fazer aqui só com 3, com 4, com 3. Ficar maior. Olha aqui, essa imagem. Então, o que eu fiz aqui? Eu segmentei a imagem. Isso aqui é a segmentação. Simplifiquei a imagem. Tá vendo aqui? Então, ao invés de ter esse fundo aqui, que tem um monte de ruído, um monte de craqueladinho, mas que ele não interessa, eu peguei e transformei isso aqui tudo numa área só. Olha aqui. Basicamente. O cabelo dela, vários tons de cabelo, aqui ficou tudo uma região de cabelo. O rosto, uma região do rosto. Então, aqui, com esse blur, eu simplifiquei a imagem. Simplifiquei bastante a imagem. No Blur 2, eu consigo um efeito parecido, mas com uma cascata maior de blur. Aqui ela está bem mais simplificada. Compare a primeira imagem e a segunda imagem. Então, a vantagem do filtro de blur é exatamente essa. A vantagem do filtro de blur é reduzir ruído. Suavizar os ruídos, mas também suavizar os contrastes da imagem. Reduzir os contrastes da imagem. O próximo filtro que a gente vai ver, o de Sharpening, ele faz o contrário. Ele potencializa os ruídos, ele potencializa os contrastes da imagem. Então, eu vou dar muito ênfase ao pixel central, mas vou subtrair ele das cores que estão próximas, assim, abaixo dos lados. Aí, ele vai fazer o seguinte, se a diferença entre essas cores não for muito significativa, o pixel ele vai continuar basicamente o mesmo. Mas se ela for uma diferença significativa, aí ele vai dar uma sobressaída na imagem. Vamos dar uma olhada aqui no pixel, no blur. Então, olha aqui no blur, não, no sharpen. Olha aqui, eu tenho a mesma coisa, duas definições de sharpen. Eu vou aplicar o filtro de sharpen aqui na minha imagem da Mona Lisa. Eu vou pegar o sharpen 1 e vou aplicar ele 2 vezes. Vou aplicar ele uma vez só? 2 vezes. Então, olha só. Eu já tinha uma imagem que era um pouco chapiscada aqui de ruído. Aqui na minha segunda imagem, ela ficou ainda mais chapiscada de ruído. Na terceira imagem, basicamente, só tem ruído. Por quê? Porque essa imagem aqui, eu peguei os pequenos contrastes, os mínimos contrastes e potencializei esses contrastes. E aí ela vai ficando aqui. E eu vou pegar esse segundo array, o Sharpen aqui, que é o Sharpen 2, que ele considera mais vizinhos na hora de fazer a aplicação. Então, aqui é o Sharpen 2. O Sharpen 2, olha só, ele deu uma clareada na imagem e deu uma potencializada nos contrastes. Só que ainda tem muito ruído. Quando eu aplico ele de novo, ele fica muito evidente os ruídos na imagem. Se eu aplicar ele mais uma vez, praticamente a imagem some no meio de tanto ruído. Aí. Olha a quarta aplicação. Praticamente ficou só ruído desse filtro de convolução aqui. Se eu utilizar o filtro 1, o Sharpen 1, que tem menos informação, ainda assim, ela some no meio do ruído. Então, é muito interessante essas mudanças, mas você tem que entender o seguinte, aqui tem um vício, aqui está acontecendo um vício. Em algum momento, a intensidade dos pixels vizinhos, que eu estou multiplicando por -1 aqui, alguns pixels vizinhos,
a soma dos pixels vizinhos pode dar um valor negativo maior do que o pixel do meio. E aí o pixel vai ficar negativo. Isso é um vício, isso é um problema que pode acontecer quando a gente utiliza esses pixels negativos aqui na imagem. Então, qual que é o ideal? O ideal é que a soma dos pesos, ela sempre dê igual a 0. Beleza? Desculpa, perdão. A soma dos pesos dê igual a 1, que é esse caso aqui. Aqui está somando 2, por exemplo. Então, você está deturpando a imagem um pouquinho, clareando a imagem, nesse caso. Só que, se a diferença dos pixels aqui, se a diferença dos pesos é igual, diferente de 1, significa que em algum ponto, um dos pixels vizinhos multiplicados por um número negativo, quando você soma com o pixel central, ele vai dar um valor negativo. E aí você vai ficar com um valor de pixel negativo na imagem. Ele vai ficar um pontinho preto desses aqui. Ok? Já já nós vamos ver como que eu vou lidar com essa questão. Então, esse é o filtro de Sharpen. O filtro de Sharpen, o objetivo do filtro de Sharpen é ele potencializar contrastes. O problema do filtro de Sharpen é quando eu tenho uma imagem que tem muito ruído, e aí ele potencializa o ruído da imagem. Aí o cristão vem lá e pergunta, Petro, mas você não pode misturar os dois? Posso. Eu posso pegar a minha Mona Lisa, IMG, aplicar filtro Mona Lisa. Vou aplicar o filtro de blur. Vou aplicar quantas vezes? Vou aplicar 2 de início. Depois, IMG2, eu vou aplicar um filtro, deixa eu puxar isso para cá, vou aplicar um filtro na imagem anterior, né? Vou aplicar o filtro de Sharpen. Vou aplicar uma vez. Qual será que é o resultado disso? PLT, Mate Show. Mate Show. É Mate Show, gente? Deu um branco aqui, péssimo para lembrar de coisas. É Mate Show mesmo. Mate Show. Mate Show. A minha imagem 2 e o mapa de cores Snap igual a Gray. Vamos ver o resultado disso? Veja bem. Eu quero potencializar um pouquinho mais. Eu vou aplicar o Sharpen 2 vezes. Ainda tem muito ruído. Tá vendo que ele está potencializando os ruídos? Eu vou colocar isso aqui umas 3 vezes, o Blur. Aliás, eu vou colocar o Blur 3 vezes. E o Sharpen 2 vezes. Uou! Olha só o que eu tenho. As linhas do desenho. Eu não queria tudo isso, não. Vou diminuir isso aqui. 2. Sharpen uma vez só. Petróleo. Oi. A ordem que aplica essas duas funções aí altera alguma coisa? Faz diferença. Vamos fazer o teste? Vou colocar o Sharpen aqui na frente. Sharpen. Uma vez. E o Blur. Blur 2 vezes. Completamente diferente, né? Vou pegar o Sharpen 2 vezes aqui. Olha lá. Então, eu estou combinando 2 filtros, mas eles têm que ser aplicados na ordem correta. Por que eu coloquei o Blur primeiro? O Blur, que é o filtro de que é mesmo? O Blur é o filtro de embaçamento. Mas qual que é a função do filtro de Blur? O filtro de Blur, ele suaviza os ruídos da imagem.
Depois que eu suavizei os ruídos da imagem, o que eu vou fazer? Agora eu quero realçar os contrastes, entendeu? Então, primeiro eu limpo os ruídos, depois eu vou fazer o sharpening para realçar os contrastes da imagem. Então, primeiro blur 2 vezes para poder 3 vezes para poder reduzir o ruído, depois o sharpen para realçar os contornos da imagem. Entendeu a lógica aí? Opa, sharpen 1. Então, a ordem dos filtros que eu estou aplicando é exatamente isso. Primeiro eu vou limpar, depois eu vou realçar, que é o que está acontecendo aqui. E ainda assim, ainda tem muito ruído na imagem. Se eu utilizar aquele blur 2, deixa eu ver se o blur 2 vai ser eficiente aqui. Não, blur 2 não vai ser eficiente. Talvez o blur 3 vezes. Isto, olha. Meu Sharpen ele já está realçando as diferenças na imagem aqui. Eu queria um pouquinho mais ainda, na verdade. Vou com o meu Sharpen 2 aqui para ver se resolve. Tá, um pouquinho mais agressivo as diferentes tonalidades. Nossa, mas você empobreceu a imagem. Yes, era esse meu objetivo mesmo, empobrecer a imagem e simplificar o conteúdo sem perder as características que devo identificar que tinha nela. Então, já simplifiquei aqui o fundo da imagem, tá fácil de tirar, mas aqui dá para identificar que tem uma mão, aqui dá para identificar que tem um olho, aqui dá para identificar que tem um nariz, tem uma boca, as principais características estão aí. Eu só reduzi a quantidade de informação espúria que tinha na minha imagem. Beleza? Tem muitas outras técnicas, outros filtros que eu posso utilizar. Um filtro interessante, por exemplo, para detecção de contrastes, é o filtro Laplaciano, que é bem parecido com aquele outro que a gente estava mexendo, só que aqui é -1, -1, ele é igual a 0, beleza? Esse aqui é a primeira versão do Laplaciano. A segunda versão do Laplaciano é que ele é todo 1 no redor e só no meio é igual a -8. Nós vamos testar um e outro. Então, com a mesma imagem lá da Mona Lisa, eu vou testar o filtro Laplaciano e ele vai gerar essa imagem aqui para mim, tá vendo? Bem pesada. Vou usar o Laplaciano 2 aqui. O que foi que eu fiz? Ah, sobrou um aqui. Uma única aplicação do Laplaciano 2. Então, a ideia do Laplaciano é fazer a detecção de contrastes. E os contrastes estão aqui. O problema é que a minha imagem está muito ruidosa. Tem muito ruído na minha imagem. Aí vale a mesma questão que a gente estava vendo antes. Eu posso pegar aqui a minha Mona Lisa, aplicar o blur para poder fazer uma limpeza dos ruídos. Depois eu aplico o Laplaciano. Depois eu aplico o blur de novo, para poder remover o resto de ruído. E depois eu aplico o sharpen. Qual que é o resultado disso aqui? Olha só. Olha que bacana. Olha como ficou bem mais evidente aqui para mim. Isso aqui é depois do sharpen. Isso aqui é antes do sharpen. Eu poderia aplicar o blur aqui já 3 vezes, né? Já vou colocar assim. Para ver se eu limpo mais ruído ainda. Ficou mais ou menos. Mas o que é o ponto focal aqui para mim? Olha só, o rosto da Mona Lisa bem destacado, o cabelo, o contorno dos olhos, contorno do nariz, contorno da boca. Olha a mão aqui, fácil de detectar. Então, o filtro de Laplace, se você aplica ele ruidoso, ele acaba ressaltando o ruído.
Mas se eu der uma limpeza na imagem para tirar esses ruídos de imagem aqui, tirar esse chapiscado, foi o que eu fiz aqui, e aplicar o Laplaciano, ele destaca para mim os pontos de contorno, ou seja, os contrastes da imagem contida. Beleza? Vou fazer um teste aqui com Butterfly. Butterfly. Olha aqui, que maravilha. Então, daquela imagem toda colorida que eu tinha, eu só tenho basicamente os contornos aqui das minhas borboletas. Então, o filtro Laplaciano, esse filtro aqui, qual que é a interessante dele? A característica mais interessante dele? Ressaltar os contrastes da imagem. Ele vai ignorar as partes que não tem, que são contínuas, que não tem muita informação, mas quando tem uma mudança de uma cor para outra, ele vai ressaltar essa mudança de cor, dizendo que ali tem uma linha, um contraste, tem alguma coisa ali que tá separando um objeto do outro, uma linha de contraste. Se eu fizer a devida filtragem, essas linhas se tornam bem claras, como foi aqui no caso da Mona Lisa. Apesar da quantidade de ruído que ainda tem aqui, está bem mais claro as linhas de contorno do rosto aqui, de contraste da imagem. Beleza? Um outro filtro interessantíssimo nessa mesma linha que a gente está trabalhando aqui, que é um filtro famosíssimo, o filtro de Sobel, que é utilizado exatamente para detecção de bordas e contrastes. Na verdade, eu coloquei só o horizontal e vertical, mas são 4 filtros. Você tem o filtro horizontal, o vertical, o de cima para baixo, de baixo para cima. Entendeu? O horizontal, ele vai calcular, aliás, é melhor demonstrar isso no código, aí fica melhor. Então vamos ver aqui os filtros de Sobel. Antes tem esse filtro de emboss aqui também, que ele é um filtro de contraste. Olha só que interessante esse filtro. E ele é um contraste diagonal, tá vendo? Ele vai pegando aqui do cantinho superior esquerdo, diminuindo do pixel central e vai valorizando o canto inferior direito. Então ele vai olhando sempre na diagonal inclinada. Quando você aplica ele uma vez, ele realça a imagem, ele dá até uma ilusão de perspectiva, de alto relevo na imagem. E aí, quando eu aplico mais de uma vez, ele vai deixando esse alto relevo cada vez mais sensível. Então, esse emboss aqui, ele é um filtro que ele aumenta a nitidez da imagem. É outro filtro que vale a pena aplicar um blur antes, ou seja, tirar o ruído e aplicar ele depois, que é o que eu estou fazendo aqui. O que foi que eu fiz aqui? Alô? Desculpa. Que é o que eu fiz aqui. Vou pegar aqui a Mona Lisa. Vou aplicar um filtro de embaçamento para poder reduzir o ruído. Vou aplicar 3 vezes esse filtro para reduzir bastante o ruído. Depois vou aplicar o emboss e, por fim, eu vou aplicar o sharpen, que é para aumentar a nitidez. Olha só o resultado disso aqui. Eu não executei aqui em cima, não? Não executei. Perdão. IMG, aqui, ó. O mal é esse. Tá vendo IMG aqui? Ele pegou essa última imagem aqui, ó. A última imagem IMG que eu gerei lá. Não peguei a imagem original da Mona Lisa. Mas olha só o que ele fez. Ele pegou aquela imagem da Mona Lisa e foi aumentando o contraste entre as áreas. Eu vou pegar a Mona Lisa original. Mona Lisa. Olha só a minha Mona Lisa. A Mona Lisa com um pouquinho de alto relevo, a Mona Lisa com muito alto relevo. Agora vamos fazer aqui. IMG2, emboss,
Sharp. Olha só. Depois que eu limpei limpei o ruído com 3 filtros de suavização, eu apliquei o filtro de Emboss e depois fiz um filtro de nitidez. Olha só. Esse aqui é o resultado do filtro de nitidez. Você vai ver que está muito mais... o contraste está muito mais nítido. Né? Olha aqui. Muito mais nítido do que na imagem original mesmo. Vamos agora nos filtros de Sobel, que eu falei para vocês. Então, o primeiro é o Bottom Sobel. O Bottom Sobel, a ideia do Bottom Sobel é o seguinte, é como se você estivesse jogando luz de cima para baixo, beleza? E aí vai aparecer como se estivesse pegando uns pontos de luz aqui, de cima para baixo. É mais fácil visualizar do que explicar. Olha só. Ele revelou alguns contrastes olhando de cima para baixo. Aqui, ele também, como você pode ver, ele tem a tendência a gerar alguns valores negativos. Depois nós vamos tratar isso aí. Imagem original, imagem com o Bottom Sobel de baixo. Agora nós vamos ver o Sobel da esquerda para a direita. Né? O horizontal que a gente fala. Esse daqui. Aí você vai ver que os destaques que ele faz são linhas meio que verticais, como se ele estivesse movendo da esquerda para a direita. Nós vamos ver o próximo, que é a operação contrária, que é o Right Sobel, que ele vai da direita para a esquerda. Mesma coisa, você vai ver que tem uma certa semelhança, mas os contrastes que ele pega são diferentes. Nós vamos ver agora o Top Sobel, que é o ao contrário, de baixo para cima. Mona Lisa. Olha só. Isso aqui é bem legal, porque quando você olha o primeiro que a gente viu, que foi o Bottom, né? Ele pegou a luz, ele pega aqui, ó. Aqui na região dessa, indo para a bochecha aqui, ó. De baixo, na olheira, né? Que o pessoal fala. Né? Como se a luz estivesse de cima, apontando para baixo. Esse último que a gente viu, ele faz exatamente o contrário. A luz está embaixo, jogando para cima, aí ele vai iluminar a área das sobrancelhas da imagem e do queixo, entendeu? Ou seja, cada um desses filtros está colocando, como se estivesse colocando uma luz em um ponto diferente. Então, da esquerda para a direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima. Ele vai iluminar regiões diferentes, de contrastes diferentes. Qual que é a ideia? A ideia é combinar esses 4 filtros, né? Mais para frente. Não, eu vou fazer isso aqui agora. Eu vou pegar a imagem da Mona Lisa, IMG2. Aplicar filtro. Mona Lisa. Vou começar com o Top Sobel. Vou pegar ele uma vez. Depois eu vou para o Bottom Sobel. Não é Mona Lisa, aqui já é MG2. Fazendo uma sequência. Aqui já é o Left Sobel. Left Sobel. Aqui o Right Sobel. Aqui eu estou cometendo um erro, pessoal. Aqui eu estou cometendo um erro que é o seguinte.
eu estou fazendo realmente... Aqui eu não posso aplicar um após o outro. Eu tenho que aplicar eles em paralelo e depois juntar eles. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer um blur aqui no primeiro, para poder limpar um pouco de ruído da imagem. Vou aplicar um blur. Blur 1, vou aplicar aqui umas 5 vezes, para limpar bem o ruído. Aí daqui para frente, eu vou aplicar todos na imagem 2, e aqui eu vou gerar códigos diferentes. 1, 2, 3, 4. Cada uma dessas subimagens aí é uma versão do filtro de Sobel. Cada uma delas é como se tivesse uma iluminação de um ângulo diferente. Agora, nós vamos fazer IMG2 é igual a IMG21 mais IMG22 mais IMG23 mais IMG24. Somei todas. PLT.showMatch IMG2 CMAP Gray. Tem alguma coisa errada aqui. Showmatch, é Match Show, né, patrônio? Pronto! Olha só que delícia. A minha imagem aqui. Olha como que a junção de todos os filtros de Sobel foi capaz de ressaltar os contornos, os contrastes mais relevantes da minha imagem. Ele eliminou as informações que não eram muito relevantes, e onde tinha os contrastes mais importantes, ele deixou aquele contraste bem mais claro. Talvez se aumentasse aqui a quantidade de blur, de esvoaçamento, para poder reduzir bastante o ruído, isso aqui ficasse até um pouquinho melhor. Melhorou alguma coisa. Diminuiu um pouquinho vou colocar 5, mas eu vou colocar um filtro mais agressivo, igual o Blur 2. Aqui ficou agressivo demais. O Blur 2 ficou... Vou deixar o Blur 1 aqui mesmo. Então, eu simplifiquei minha imagem, mas consegui colocar nela aqui todas as coisas mais importantes, né? Os contornos, os contrastes mais importantes da minha imagem. Poderia até passar um sharpening aqui no final. Será que ficaria legal? Só para ver o que acontece. Sharpen. Imagem 2, IMG2. Sharpen, só que uma vez só. Ficou bem legal. Ficou bem mais nítido os contornos. Olha aí, com o Sharpen. 2 aplicações de Sharpen no final, na cadeia. Então, esses daqui são as sequências dos filtros de Sobel. Vamos ver mais um? Tem o operador de Previtt. O operador de Previtt, ele é bem interessante, é um filtro diferente, né? Ele olha as diferenças dos pixels que estão à minha direita para os pixels que estão à minha esquerda. Assim como todo filtro de contraste, que aumenta o contraste, ele também é muito sensível ao ruído. Mas, desculpa, o operador de Previtt, ele também tem o operador no eixo horizontal, que a gente chama aqui de X-Previtt, e no eixo vertical, que é o Y-Previtt, que está aqui.
Aí, ó, aqui vocês estão vendo que ele está pegando os contrastes de cima para baixo e aqui da esquerda para a direita. Aliás, da direita para a esquerda. Certo? Assim como o outro, eu também posso combinar eles para gerar uma outra imagem. Mona Lisa. Aí eu vou passar o blur para limpar o ruído, para não ficar esse tanto de coisinha craquelada aqui. Vou limpar o ruído, vou aplicar o X-Previt e depois o Y-Previt, uma vez, somar as duas imagens e mostrar aqui para ver. Vamos lá? Também destacou bem os contornos da minha imagem, de forma até bem, tá muito suave, eu posso até diminuir esse blur aqui um pouquinho. Ou então colocar um operador de sharpen, um filtro de sharpen no final. Então, tá aqui. Macabra essa imagem, né? Bom, voltando para os slides. Então, qual que é a ideia aqui das convoluções? Isso que nós fizemos é aplicar, eu tenho a imagem original e aí eu vou aplicando vários kernels, um depois do outro, até gerar uma outra imagem. Então, eu tenho minha imagem X inicial, passo ela por vários kernels seguidos, por várias convoluções seguidas, com kernels diferentes ou iguais, até gerar uma outra imagem lá no final. E essa imagem lá no final, que é o que eu estou chamando de dizer, a gente não vai chamar mais ela como imagem, a gente vai chamar ela de feature, né? Mapa de features, ou mapa de características, mapa de características da imagem. Então, quando eu pego aquela imagem final, que eu já separei as cores, já tirei os ruídos, já não é mais a minha imagem, ela é meu mapa de características, o meu feature map. Beleza? Então, as convoluções, você pode pegar em paralelo. Olha só, essa feature é muito importante. O que foi interessante quando a gente fez lá com o operador de Sobel, o operador de Sobel e o operador de Previt? A gente executou elas em paralelo, depois juntou, somou esses vários resultados para poder gerar saída. No início, quando a gente estava aplicando o Blur e o Sharpen, a gente fez ele em sequência. Pegava a imagem, fazia um filtro de blur, pegava a imagem de saída, aplicava outro filtro de blur, pegava a imagem de saída, aplicava de novo. Então, a gente aplicou eles em sequência. É uma forma. Com o de Previt e o de Sobel, a gente aplicou eles em paralelo. Pegava a mesma imagem, eu fiz primeiro uma filtragem, né? Apliquei o blur várias vezes, em sequência. Depois peguei o resultado dessa sequência aqui e apliquei em paralelo para cada um dos filtros, ou seja, separadamente em cada um dos filtros. Depois, o resultado de cada um dos filtros eu somei e ainda passei mais um outro filtro depois, que foi o Sharpen. Ok? Então, vocês entenderam esse workflow, essa pipeline aí, essa sequência de transformações até chegar na informação da imagem que eu quero. Beleza? Então, esses mapas de convoluções aqui, eles são típicos de redes neurais profundas, por exemplo. Então, você pega os primeiros kernels de convolução, eles pegam coisinhas específicas da imagem, cantos da imagem, misturam curvas, retas ou cores. Já a segunda camada, ele já faz convoluções mais complicadas, misturando certas características para identificar certas características. E aí por aí vai juntando as diversos resultados, diversas convoluções, eu começo a ter, lá mais para o final, coisas mais complexas. Aqui, por exemplo, eu tenho rostos, eu tenho olhos, eu tenho queixos e aqui outras coisinhas mais detalhadas. Entenderam? Então, o uso de diversas convoluções em pedaços específicos da imagem, ele leva a gente a identificar características, coisas específicas
coisas que consigam identificar certos objetos ou certos conceitos dentro de uma imagem, né? E aí, a gente utiliza não um ou dois ou três filtros, a gente utiliza centenas ou milhares de filtros numa imagem para poder identificar todo tipo de padrão possível que a gente consiga extrair dentro de uma imagem. Outra coisa, ali a gente viu os filtros de convolução na imagem inteira. Mas quando a gente estiver trabalhando lá na frente, eu não vou aplicar esses filtros na imagem inteira. Não, eu vou aplicar isso em cada pedacinho da imagem, separadamente. Para eu tentar identificar se naquele pedaço de imagem ali tem alguma coisa relevante, tem alguma coisa interessante. Beleza? Bom, então, só para sintetizar aqui essa primeira parte, que é a parte de convoluções, para que isso serve? As convoluções, elas servem para analisar as relações espaciais ou as relações de vizinhança entre os pixels, certo? Como é que um pixel ele se destaca ou não no meio dos seus vizinhos. Então, aí eu tenho kernels de convolução que podem suavizar a imagem, reduzir o ruído da imagem, e eu tenho kernels que que fazem o caminho oposto. Eles aumentam a nitidez da imagem, aumentam até o ruído, potencializam o ruído da imagem. Mas aí os mais importantes para nós aqui, em conjunto com esses dois, são os kernels que fazem o contraste, que realçam o contraste. Por quê? Porque nas imagens, contraste para a gente são as características da imagem, são as linhas, os contornos de todos os objetos que tem uma determinada imagem. Então, para isso que servem para nós as convoluções. Agora vamos dar continuidade. Nós vamos ver uma função de ativação que é muito importante ser usada em conjunto com os kernels. Por quê? Eu já falei anteriormente e volto a repetir. Dependendo de como o kernel é construído, aqueles kernels que a gente viu anteriormente, eles foram construídos na mão, né? Os pesquisadores, ao longo de décadas aí da parte de visão computacional, de processamento de imagens, eles foram estudando quais foram os kernels de convolução que faziam mais efeito para determinadas tarefas, né? Então, eles foram criados manualmente. Lá na frente, quando a gente vai vendo a parte de deep learning em redes convolucionais, a gente não desenvolve esses kernels na mão. A rede aprende esses kernels. Ela vai aprender, apresentando um monte de imagens, quais são os valores daqueles kernels que são mais importantes para detectar determinados tipos de objeto. Ela aprende isso via gradiente descendente, do mesmo jeito que uma rede neural aprende os pesos da rede, que nós já vimos nas aulas anteriores. Então, nesse processo aí, alguns pesos do kernel podem gerar, naquele processo lá de somar os valores dos pixels, de multiplicar pelos pesos do kernel e somar os valores dos pixels vizinhos, eu posso gerar um valor negativo. Só que não existe pixel de valor negativo, certo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que corrigir esse valor desse pixel, porque se ele ficar com um valor, com um pixel negativo, lembre a quantidade de operações em cascata que nós fizemos, uma após a outra, destruir a fidelidade dos métodos. Então, o que eu vou utilizar aqui? A gente utiliza uma função de ativação que é a unidade linear retificada, que é a famosa ReLU. A ReLU, que vem de Rectified Linear Units, ele é um tipo de filtro que ele não deixa passar valor negativo. Ele deixa passar qualquer valor maior do que zero, mas não deixa passar nenhum valor negativo. Então, se a sua convolução tiver gerado um pixel de valor negativo, ele vai transformar esse pixel em zero e não vai mexer com os demais pixels que estão na imagem. A ideia da função de ativação ReLU é exatamente ela. Eu entro com um número real, qualquer, positivo ou negativo, mas eu retorno valores na faixa do zero até o infinito.
positivo, né? O infinito positivo. Ou seja, a função ReLU ela é uma função que recebe entre x o máximo valor entre x e zero. Ou seja, ele nunca vai deixar passar nenhum valor negativo. Então, se eu tenho um valor, uma reta aqui, que vem com os valores negativos, a ReLU vai estar sempre zero. A partir do momento que o valor ele é igual a zero ou maior do que zero, a ReLU só vai acompanhar esse valor. Muito simples. E aqui eu tenho a derivada desse valor, a derivada da ReLU. Para qualquer valor menor do que zero, é zero. E para qualquer valor maior do que 1, é 1. Beleza? A derivada é bem simples lá. Então, eu vou aplicar esta função de ativação, a função ReLU, que é muito simples, né? Pega a imagem, qualquer pixel da minha imagem que for menor do que zero, eu vou colocar em zero. Se o pixel não for menor do que zero, vai ser igual ao pixel que já está lá na imagem. Então, pronto. Então, eu fiz uma outra função aqui só para aplicar o ReLU em uma imagem qualquer e mostrar a diferença do antes e depois. Então, não sei se bottom Sobel vai ser o melhor, talvez Sharpen. Eu estou sem saber aqui agora uma imagem que vai ter que vai gerar muitos valores negativos. Mona Lisa. Eu não executei, perdão. Essa imagem aqui gerou poucos valores negativos. Eu vou fazer o seguinte, lá mais pra frente a gente vai fazer uma sequência de operações e aí, com certeza, vai gerar valores negativos. E aí nós vamos, somando esses valores negativos, a gente vai ver. Aliás, já que eu já executei o ReLU aqui, vamos voltar naquela imagem aqui, que é o Previews. Vamos ver se ela gera algum valor negativo. ReLU. Aqui não gerou muitos valores negativos, não. Vamos ver lá em Sobel. Eu vou tirar esse Sharpen do final aqui. Bem que Sharpen é tipo 1 que gera valor negativo. ReLU. Não muitos. Curiosamente, esses daqui não geraram muitos valores negativos. ReLU. Mas gerou sim. Olha, já deu diferença. Só de aplicar o ReLU aqui já deu diferença. Nas duas imagens. Então, se eu aplicar o ReLU em todas elas aqui, o resultado ele pode ser levemente diferente. ReLU. Ou pode não ser se de fato não estiver gerando valor negativo. Deu uma diferença pequena, mas deu uma diferença. Então, em algumas aplicações, eu tenho uma aqui no final bem interessante, que vai ser essa daqui. Onde eu tenho uma imagem, né, que é a Mona Lisa mesmo. Mona Lisa. Esse aqui já é com pulo. Eu vou pegar isso para lá e vou levar ela sem pulo. Analisa, esquece esse pulinho aqui. E o pulinho do final. Vou tirar os reluz.
já tem uma diferençazinha na imagem aqui. Então, o ReLU, ela tem essa vantagem. Se tiver valores negativos no final da aplicação do filtro, ele não vai deixar passar esse valor negativo. Agora vamos ver o pooling e o upsampling. O que é o pooling? Né? Como eu já tinha falado anteriormente, uma das características da maioria das imagens é o excesso de redundância, ou seja, os pixels são iguais. Olha essa imagem aqui do Instituto Federal. Olha a quantidade de pixel branco que tem aqui, olha a quantidade de pixel branco que tem aqui, que tem no fundo. Você pega até aqui no meio, ó, esse quadradinho verde aqui, assim, olha a quantidade de verde que tem aqui. Tudo isso é redundância. Tudo isso é desnecessário, é lixo, né? Então, se eu for marcar toda a redundância dessa imagem, de pixel redundante, por quê? Por que eu falo que é redundante? Por que é lixo? Porque não tem contraste, são todos iguais. Essa região aqui é toda igual, posso jogar ela toda fora. Então, eu vou reduzir o contraste dessa imagem. Todo esse resto que estava aqui de laranja é desnecessário, é redundante. Mas mesmo dentro da imagem, você ainda tem setores que são redundantes, que você só precisa daquela borda que diferencia, por exemplo, o vermelho do branco, o verde do branco. Então, da maior parte das imagens tem muita área redundante. Então, eu posso reduzir essa área porque eu não vou estar perdendo tanta informação assim. Uma das formas de fazer isso é com a redução de dimensionalidade, que é a subamostragem, também conhecida como downsampling ou pooling, né? O que acontece aí? Ele seleciona uma área da imagem, né? No caso, nós estamos vendo aqui um quadradinho rosa, um quadradinho amarelo, um quadradinho verde, um quadradinho azul. E eu vou aplicar uma operação de pooling, né, entre esses 4 pixels. Então, esses 4 pixels vão virar 1. No caso aqui, por exemplo, a operação que eu vou utilizar vai ser de valor máximo. Eu quero um pixel com maior intensidade. Aqui nesse quadradinho é o 14, aqui é o 8, aqui é o 2, aqui é o 11. E aí, esta imagem de 16 pixels virou uma imagem de 4 pixels. Depois da operação de pooling. Aqui eu utilizei o máximo, mas eu poderia utilizar, por exemplo, o average pooling, né, que pega o valor médio. Poderia pegar o min pooling, poderia pegar qualquer função agregada e para poder trabalhar com aqueles pixels lá e para, de um conjunto maior de pixels, gerar um único pixel, reduzir a dimensionalidade. Existe a operação inversa, que é a ampliação da dimensionalidade, que quando eu tenho uma imagem muito pequena, um recorte muito pequeno da imagem, e aquele recorte ele não tem contraste suficiente para eu poder entender o que tem ali dentro. Aí eu vou aumentar a escala dessa imagem para poder entender melhor o que tem lá. Por exemplo, vocês estão vendo essa imagem aqui, não sei qual que é a imagem, qual que é a deficiência ótica de vocês, mas eu custo entender o que está escrito ali. Mas se eu fizer uma ampliação, eu consigo ver que tem o número 29 escrito ali. Assim como é para mim, fica muito mais fácil para alguns algoritmos quando eles têm muitos pixels para poder trabalhar e fica mais fácil definir os contrastes e por aí vai. Então, existe uma operação aí nesse negócio, que é a operação de upsampling. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui aquela imagem pequena de 14,82 e aplicar uma interpolação que pode ser simplesmente repetir todos os valores, né? Mas eu poderia fazer outros, por exemplo, eu poderia repetir, ao invés de só repetir os 14 aqui, os valores de 14, eu poderia pegar o valor intermediário entre 14 e 8 e colocar aqui, por exemplo, e a mesma coisa de 8 para 14 aqui, né? Aí ficaria uma coisa mais suave. Então, várias operações de interpolação existem. A gente pode utilizar nenhuma, só repetir os pixels, ou pode utilizar cabezinhos mais próximos, interpolação bilinear e por aí vai. Beleza? Vamos dar uma estudada nisso no código, como é que funciona essa questão aqui do pooling. Então, o pooling, eu tenho uma imagem, eu vou ver qual que é a dimensão do pooling, né? E eu vou criar uma nova imagem
para cada janela de dados. Então, olha só, aqui eu estou pegando uma submatriz da matriz, executando uma função sobre os dados dessa submatriz, e o novo pixel vai ser o resultado disso aqui. Vou fazer isso vou percorrer a imagem toda, né, em blocos, e vou reduzindo a imagem para isso. O upsampling é o contrário. Eu pego uma imagem pequena, vou criar uma imagem maior, multiplicado pela dimensão, e nesse meu caso aqui eu não vou fazer nenhuma interpolação, só vou ficar repetindo os valores aqui de um pixel específico da imagem. Então, por exemplo, isso é muito interessante, deixa eu mudar de contexto aqui, naqueles dados que a gente já tinha visto antes dos dígitos. A gente já trabalhou com eles anteriormente. Essas imagens, elas são muito pequenas, olha só. Tem 7 por 7 pixels, 49 pixels cada imagem. Então, eu vou pegar aqui um pixel qualquer. A terceira imagem vai ser o número 3, por exemplo. Cara, você disse que aqui tem um número 3? Sinceramente, eu não consigo dizer que aqui tem um número 3. O que eu posso fazer? Eu vou fazer um upsampling aqui, nesse número 3. Vou apagar o resto das coisas aqui. Vamos ver só ele 20 vezes maior. Eu não executei, tá aqui. Não executei isso aqui. Executado, vamos lá embaixo. Mesma imagem, só que várias vezes maior. Só que, e se eu fizer um blur nessa imagem? O que vocês acham? Dá um blur aqui 5 vezes. Olha, que coisa. É a mesma imagem, só que um pouco mais suave. Tá, e se eu aplicar, por exemplo, um filtro laplaciano em cima dessa imagem aqui? Olha, ele identificou algumas bordas, né? O fundo ficou todo preto e ele identificou só as bordas. Mas ainda está difícil de identificar esse 3 aqui. Eu posso ir na sequência e aplicando vários outros filtros. Por exemplo, Sharpen, para tentar identificar melhor as bordas. Vamos mudar do 3 aqui, por exemplo, o 0. Fazer aquela mesma conjunto de operações. Então, eu já tenho um conjunto aqui de cantos que eu posso tentar associar com a imagem. Agora, eu vou fazer o processo contrário. Eu vou fazer um pooling aqui. Vou reduzir essa imagem aqui 3 vezes. 4, 5 vezes. Dez vezes. Aqui eu criei mais confusão, então um 0 mais difícil de entender do que esse 0 original, né? Esse daqui. Então, 5 vezes tá bom. Então, senhores, vamos pegar no caso lá, por exemplo, da Mona Lisa. Na Mona Lisa, eu posso querer, por exemplo, aplicar vários filtros e lá depois fazer um pooling. Aquela imagem, ela era muito grande, né? Mas aqui eu vou fazer um pooling aqui para reduzir ela em 3 vezes, pegando pelo max pixels. IMG, cara, Mona Lisa.
Tá aqui minha Mona Lisa com os contornos. Eu vou fazer um pooling de 5 vezes. Vou reduzir essa imagem em 5, um fator de 5. Olha, agora ela só tem 70 pixels por 100. E as características ainda estão aqui. Ao invés de um sharpen aqui, eu poderia fazer um blue. Um aqui. Olha. Algumas das características da imagem estão notáveis aqui. Se eu fizer o sharpen que estava e depois o blur. Ficou melhor agora. E aí eu vou reduzindo a imagem, até eu ter um subconjunto que tem menos lixo e que tem mais informação importante dentro da minha imagem. Então, gente, qual que é a moral da história disso aqui tudo? A gente pode combinar todas essas coisas, beleza? Então, a gente pode começar, por exemplo, entrar com a imagem e fazer vários filtros de convolução em paralelo, independentes entre si, beleza? Depois, o resultado desses filtros eu passo por outros filtros. E não satisfeito o resultado desses filtros, eu vou passar por outros filtros ainda. E depois eu posso pegar esses 3 filtros aí e fazer igual eu fiz nos filtros de sombra e somar esses filtros e eu vou ter aí o meu mapa de características final, beleza? Então, é muito interessante de combinar kernels diferentes, em ordens diferentes, de forma independente, em paralelo, em sequência. Depois combinei esses resultados, porque aí eu posso extrair características melhor da imagem. Mas não é só isso. Eu posso, depois de cada filtro de convolução desse, por exemplo, passar uma relu, para não deixar passar valores negativos no meu mapa de convolução, que podem prejudicar o próximo mapa de convolução. Mas também não é só isso. Depois da minha função de ativação, eu posso colocar um pooling, reduzindo o tamanho da imagem, né? Eu vou filtrar e vou dar uma reduzida. Tirar as informações que não são, reduzir a área das informações, mantendo as informações mais importantes, como, por exemplo, max pooling, que aí ele vai deixar sempre os pixels mais significativos. Aí eu posso fazer isso várias vezes, até gerar um mapa de características final que eu vou passar para a minha rede neural poder aprender. Então, quais kernels que eu vou usar? Gente, você pode utilizar kernels pré-determinados, igual a gente já viu lá. Pode, mas o normal lá no Deep Learning é a gente aprender esses kernels de convolução junto com o resto dos parâmetros da rede. Então, gente, foi uma aula longa, mas eu espero que tenha conseguido passar para vocês as principais ideias referentes às convoluções, ao processamento de imagens. Quais são as principais ideias que são associadas à extração de características de uma imagem para que eu consiga, a partir não pegar a imagem do jeito que está e mandar para a minha rede neural, mas extrair as principais características da imagem sob diversas perspectivas e, enfim, mandar para a minha rede neural, ou seja, preparar o caminho para a rede neural. Beleza? Na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar, enfim, com redes neurais convolucionais, colocar tudo isso aqui para funcionar em conjunto e treinar tudo, dos parâmetros da rede até os filtros de convolução. Nós vamos treinar tudo utilizando o gradiente descendente. Vejo vocês lá, pessoal.